ano estou aqui de novo com vocês e com a Rede Previdência para falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo financeiro, economicamente falando, no mês de junho e o que a gente pode esperar para o mês de julho. O mês de junho, no final do mês de junho, não só terminou o mês, como também terminou o trimestre e o semestre, o primeiro semestre de 2021, um ano que a gente estava esperando que fosse o ano assim que tudo ia mudar, a gente ia acabar com o corona, não ia mais ter nada disso, a gente ia começar tudo normal de novo, assim, ali no dia 31 para o primeiro, num passe de mágica tudo ia sumir. Não sumiu, a gente teve um começo de ano bem complicado com relação ao número de casos, né? E a vacina chegou, claro que os países mais evoluídos, né, economicamente, conseguiram com que a vacinação em massa fosse mais rápida e, por consequência disso, reabrir as economias mais rapidamente. Aqui no Brasil, a vacinação está a passos lentos, vamos dizer assim, deu uma agilizada nas últimas semanas, né? A gente tem visto cada vez mais as idades, pelo menos aqui no Paraná, eles estão chamando por idades, eu acho que no Brasil inteiro está assim, e a gente tem visto então a vacinação correr um pouquinho mais rápido, né? Nos últimos dias, semanas talvez. Mas o primeiro semestre não foi bom com relação à pandemia, com relação à vacinação. A gente teve ondas de novo e aumento de casos, até piores, aqui no Brasil até piores que do ano passado, mas com relação à economia, a gente teve bons números. A economia abrindo novamente, claro, no mundo inteiro, não só aqui, apresentou bons resultados no primeiro semestre desse ano. O primeiro semestre, claro, ainda não está fechado, né? Agora em julho, uma das coisas que a gente pode esperar para julho é justamente os indicadores do mês de junho para fechar e carimbar o fechamento do primeiro semestre e do trimestre. Acho que a palavra que mais se ouviu falar no primeiro semestre foi inflação. Claro que os pacotes trilionários de estímulo à economia, a retomada, né, a abertura da economia propriamente dita, a retomada do comércio, do serviço, do pessoal saindo para trabalhar de novo, voltando às suas atividades normais, já era de se esperar, claro, que os preços subissem, tudo isso acaba gerando inflação. A gente descobriu, né, que os Estados Unidos têm inflação, a Europa tem inflação e, claro, nós aqui também. Embora os nossos números, dos Estados Unidos e da Europa não sejam tão grandiosos como o que a gente está acostumado, sim, eles também controlam esse dado, né? E os Estados Unidos, inclusive nos 2 últimos meses, apresentou números de inflação preocupantes para eles, né? Para nós é estranho eles estarem preocupados com isso, mas sim foi preocupante porque poderia haver um movimento fugiu o nome, do Federal Reserve de lá, aumentar a taxa de juros, o que não aconteceu, claro, né? Mas ficaram todos de olho nos movimentos, né, deles, porque eles têm, assim, tipo, eles vão ser um pouquinho mais duros com relação à inflação, né? As medidas que eles vão tomar talvez possam ser um pouquinho mais duras, e então o mundo inteiro fica de olho nos Estados Unidos para os movimentos que eles vão fazer para controlar a inflação. Aqui, ó, nos Estados Unidos, ela subiu em maio 0,6% e 5% na base anual. O Fed, de lá, o Federal Reserve, ele apontou para possíveis antecipações de mudança de política econômica que estava prevista para 2024, talvez ele possa antecipar para 2023. Não é um problema, mas todo mundo fica de olho. Zona do euro também, no primeiro semestre, teve um aumentinho da inflação, né? Subiu 2% em maio e 1,6%, né? Aumentando com relação a abril, que subiu 1,6%. O Banco Central Europeu afirmou que esse aumento é temporário e que o que causou o aumento da inflação nos últimos meses não
deve mais ocorrer no ano de 2022, no caso, né? A fala deles foi para 2022. Então, deve desaparecer o que aconteceu no ano de 2021, no primeiro semestre, com o aumento da inflação. As coisas não devem ser assim no próximo ano. Então, esse aumento é temporário. Aqui no Brasil, a gente continua de olho no IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação. Só para vocês terem uma ideia, a meta estipulada para 2021 pelo Banco Central é entre 3,75% e 5,25% de inflação. Em maio, o IPCA foi de 0,83%, totalizando 5,25% em 2021, no caso de janeiro a maio, né? E 8,06% nos últimos 12 meses. Então, a gente está pouquinho, né, longe do que a meta prevê. Isso faz com que a gente esteja vendo, claro, o Copom aumentar a taxa Selic para tentar conter a inflação. A gente já teve neste ano 4 reuniões do Copom. Em janeiro estava em 2% ao ano, né, a taxa Selic. Eles aumentaram 0,75 pontos percentuais em todas as outras 3 reuniões. Então, na primeira, eles mantiveram os 2%, depois foi para 2,75%. Deixa eu olhar aqui para não falar besteira para vocês. 2,75%, 3,5% e 4,25% na última reunião, com sinais de que eles sim vão aumentar a taxa Selic na próxima reunião de novo. Inclusive, uma coisa engraçada que a gente percebe que o ano está passando rápido quando as reuniões do Copom parecem estar chegando mais rápido, né, no calendário. Quando a gente pisca, chegou outra reunião do Copom, mas elas continuam acontecendo a cada 45 dias, como é de costume, né? Então, o assunto, talvez, do primeiro semestre foi justamente a inflação. A inflação no Brasil tem subido, está se distanciando da meta, e para isso o Banco Central, o Copom, tem aumentado a taxa Selic para tentar conter a inflação, certo? Outra coisa também, na realidade, no mês de junho, no primeiro semestre, né, e no mês de junho, os números do Brasil vieram otimistas, né? Todos os números apresentaram dados bons para a nossa economia. O PIB, os dados de emprego, tudo que vem aparecendo, tirando a inflação, tem apresentado bons resultados, né? Isso, claro, por conta da economia reabrindo e também a gente pegando um pouquinho de carona na reabertura, talvez, do mundo e por aí continuamos. E, claro, as commodities, né? O que são as commodities? São a matéria-prima. O Brasil é grande produtor de matéria-prima e elas tiveram um aumento expressivo em junho, maio e junho. Então, a gente acabou pegando carona, né? Porque a economia no mundo inteiro abriu, a gente acabou ganhando esse lucro com as commodities também. Os números do emprego em maio também vieram bons, né? Nos Estados Unidos, só para relembrar vocês, no mês de abril, os analistas americanos esperavam que fossem criadas 900 mil vagas, mais ou menos, e foram criadas 266 mil. Destoou bastante do que era o previsto, né? O que aconteceu com o que eles esperavam. Mas no mês de junho, que já saiu os dados, o número de vagas foi de 850 mil, enquanto em maio foi 583 mil, mas isso lá nos Estados Unidos. Em contrapartida, a taxa de desemprego por lá subiu 5,8%, o que era em maio subiu para 5,9% em junho. Eu li algumas reportagens dizendo que essa taxa de desemprego que subiu foi porque muitos americanos se intitulam, vamos dizer assim, que não são desempregados, sabe? Só tipo não estão procurando emprego, algo assim. Isso faz, como eles meio que reviram, olharam de novo para esses números, a taxa de desemprego deu uma aumentada. Aqui no Brasil, o CAGED, que é quem informa os dados de criação de empregos com carteira assinada, ele registra um saldo líquido positivo no ano de 2021 de 1.233.372
empregos, né, criados no Brasil. Isso quer dizer 38,2% a mais que no ano passado, no período de janeiro a maio, e 2,5% a menos de desligamentos de empresas. Entenderam? Então, a gente aumentou a criação de empregos e diminuiu as demissões. Isso também mostra uma economia voltando ao normal. Uma outra coisa importante que aconteceu agora no finalzinho de junho, no dia 25, o ministro Paulo Guedes entregou para a Câmara a segunda fase da reforma tributária, né? A segunda fase da reforma tributária busca mexer no imposto de renda de pessoa física, de empresas, pessoas físicas e empresas, né? E nos investimentos, né? Principalmente o que deu mais polêmica foi a taxação de imposto nos dividendos que as pessoas recebem. Algumas pessoas dizem que isso é tributação dupla, outras pessoas concordam, porque afinal é uma renda que eu estou recebendo, né? Se é um imposto de renda, eu estou recebendo dividendos, é minha renda. Não sei, eu não tenho possibilidades de opinar sobre isso, mas essa é uma questão polêmica que foi sim entregue para a Câmara, a segunda fase da reforma tributária, que vai mexer com isso provavelmente nos próximos meses. Outra coisa que aconteceu no mês de junho foi recorde na Bolsa de Valores, daqui do Brasil, a B3, né? O índice principal que mede a atividade, né, da Bolsa de Valores, não a atividade, mas o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil é o Ibovespa, e ele, no mês de junho, engatou 6 dias seguidos de alta, chegando a 130.776 pontos, o recorde dos recordes. Os analistas, no final de cada ano, eles colocam um número pro Ibovespa, né? Eu acho que vai a 200, acho que vai a 300, e eles estavam esperando 130 mil pontos para o final do ano de 2021, para o final deste ano, né? E isso aconteceu no mês de junho, então em 6 meses a gente já chegou no número que os analistas pensavam que íamos chegar no final do ano. Claro que agora muitos já colocaram mais, né, fizeram os seus cálculos. O Ibovespa acumula no primeiro semestre 6,5% de alta, e por conta da bolsa subir, o dólar caiu, né? Eles têm uma correlação negativa, um sobe, outro desce, e o dólar chegou no mês de junho a 4,90, né? Coisa que ele não chegava, número que ele não chegava há mais de ano. Fazia um ano mais ou menos que ele não chegava a menos de 5, né? Ele já voltou ao patamar de R$5. Sexta-feira ele fechou em 5 e uns quebradinhos, e o Ibovespa está ali variando do 126, 127, fechou em queda, mas no acumulado dos 6 meses fechou em alta de 6,5%. E o dólar em baixa de 4,2%, certo? O que esperamos para julho? No primeiro semestre, a palavra do momento era a inflação. No segundo semestre, vai ficar todo mundo de olho nos passos que a reforma tributária vai dar, né? Então, vamos dizer, a importância do segundo semestre é a reforma tributária. Se ela sai, se ela não sai, como sai, se eles vão mexer, se não vão mexer, e por aí vai. Com a vacinação caminhando, mesmo meio lerdo, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? E uma relação de controle com a pandemia, talvez sem novos lockdowns, vamos torcer para isso. E a evolução da imunização do pessoal em massa, né? Para que a gente comece a querer voltar ao normal. Como eu falei, a economia vem dando bons resultados, bons números, né? Deixa todo mundo otimista com o que está por vir, né? Mesmo com toda a situação que a gente teve no primeiro semestre, principalmente ali em março, abril, com aumento de casos, a gente deve, no segundo semestre, com a queda dos casos, tomara, provavelmente os números comecem a melhorar ou a estabilizar, né? Ficar, bons
não, e não mais assim aqueles números assustadores que a gente tinha no ano passado, até mesmo com relação aos casos, né? Certo? Deu para entender então? O primeiro semestre foi legal para a economia, principalmente para os países desenvolvidos que conseguiram já andar bastante com a vacinação. A abertura econômica, claro, gera inflação, porque é muita gente procurando por produtos e serviços e pouca oferta, né? Muita demanda, pouca oferta, porque as fábricas estavam paradas e tudo mais, então a inflação deu uma assustada no mundo no primeiro semestre, coisa que já está começando a estabilizar lá. Aqui ela continua subindo, mas o Banco Central já está fazendo mecanismos, né, aumentando a taxa Selic e tudo mais, para que ela ou controle ou, né, fique ali, não dê mais os sustos. A gente não sente muito isso no nosso bolso, né? Porque a gente continua vendo os preços subirem e tudo mais, mas logo esse controle começa a chegar no nosso bolso. Para julho, esperemos os resultados de junho, né? O emprego, IPCA e tudo mais. IPCA acho que sai essa semana, quarta-feira, se não me engano. E um segundo semestre um pouquinho melhor, né, com relação à pandemia. Que a gente comece a sair de casa. Certo, pessoal? Então, a gente volta daqui um mês, né? Para fechar julho. Espero que seja um mês bom. E que seja um mês bom, pelo menos, nas nossas casas. E a gente se encontra no mês que vem, certo? Até mais, um beijo.